Bom, a gente vai continuar. A gente tinha parado num momento em que a Dora relata que aos 14 anos o Sr. K agarrou ela, beijou ela e ela sentiu uma repulsa, mas ao mesmo tempo ela continuou se dando com o Sr. K e como se nada tivesse acontecido, nenhum dos dois falou sobre o assunto. Agora continua Freud. Nesta cena, segunda na ordem de menção, mas primeira na ordem do tempo, por quê? Porque essa foi a primeira cena que ela fez referência, embora tenha feito referência depois. O comportamento desta criança de 14 anos, na época do Freud, uma menina de 14 anos na Europa ainda era criança. É bom esclarecer que a adolescência não existia até mais ou menos 1945, 1950, ou talvez um pouquinho. Os meninos andavam de calça curta e quando ficavam rapazinhos começavam a usar calça comprida. As meninas tinham a menarca e aí elas passavam a ser mocinhas e ter que vestir a roupa de uma meninazinha, uma mulherzinha. E acabou. E davam os livrinhos para ler e pronto, estava conversado. Não existia adolescência, como nós temos hoje, até uma adolescência muito esticada. Então, para ele, uma menina de 14 anos na Europa era uma criança. Eu, sem dúvida, consideraria histérica uma pessoa na qual uma ocasião para excitação sexual despertasse sensações que fossem preponderante ou exclusivamente desagradáveis. E o faria, fosse ou não a pessoa capaz de produzir sintomas somáticos. Eu não creio que a palavra somático esteja em alemão. Freud sabia grego e sabia que soma é cadáver. Então, provavelmente ele usou aqui sintomas corporais. Tá? Não tem deterioração do corpo nesse evento. A elucidação de meu mecanismo de inversão de afeto é um dos mais importantes e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis problemas da psicologia das neuroses. Na minha própria opinião, ainda estou longe de ter alcançado esse fim. Quer dizer, em vez dela ter um prazer, uma coisa sexual, erótica, ela teve repulsa pelo que aconteceu. A inversão do afeto está aí. Na minha própria opinião, ainda estou longe de ter alcançado esse fim. E posso acrescentar que, dentro dos limites do presente trabalho, só poderei apresentar parte do conhecimento sobre o assunto que eu realmente possuo. Vocês lembram que, inclusive, ele pensava que a histeria era uma doença e não uma estrutura. Esse é um dos problemas que ressurge constantemente em todos os escritos de Freud. Isso aí é o editor achando que é um problema. Ele ao mesmo, deve ser tempo, está faltando palavra aqui, se refere, por exemplo, ao considerar os sonhos ansiosos do capítulo 7, na seção D da interpretação dos sonhos de 1900, na página 528, nos primeiros parágrafos de seu trabalho sobre, aqui está publicado em português, a repressão, é o recalque, tá? Em 1915. Ao fim do primeiro capítulo de Além do Princípio do Prazer, em 1920. E novamente no início do segundo capítulo de Inibições, Sintomas e Angústia, em 1926, onde se propõe uma solução nova. Isso não é problema que ressurge nos escritos do Freud, isso é porque ele avança, percebe pelo fenômeno que alguma coisa tem ali, que ele ainda não resolveu, mas ele já reconhece que aquilo é assim, funciona assim, existe assim. Bom, a fim de particularizar o caso Dora, não basta apenas chamar a atenção para a inversão do afeto. No caso, em vez de sentir excitação sexual, sentiu
nojo. Houve também um deslocamento de sensação. Ele vai descrever o deslocamento. Então, a palavra deslocamento, que ele vai trabalhar muito na primeira tópica explicando, aqui ela já aparece, inclusive em itálico. Ao invés da sensação genital, que certamente teria sido sentida por uma jovem sadia em tais circunstâncias, 2. Nossa apreciação dessas circunstâncias será facilitada quando elas forem melhor esclarecidas, na página 81. Dora foi tomada da sensação desagradável que é própria do trato da membrana mucosa na entrada do tubo digestivo, isto é, por repugnância. O estímulo de seus lábios pelo beijo, sem dúvida importante, na localização da sensação naquele ponto em particular, o estímulo de seus lábios pelo beijo foi, sem dúvida, importante na localização da sensação naquele ponto em particular. Mas acho que posso também reconhecer outro fator em jogo. O deslocamento foi aí. Em vez de ela sentir o prazer pelo beijo e isso atingir a parte genital dela, estimular ela, isso fez com que ela tivesse repugnância aqui na boca do estômago. Aí a nota 3 diz: as causas da repugnância de Dora ao beijo certamente não foram acidentais, pois, se o fossem, ela não poderia deixar de recordá-las ao mencioná-las. Conheço o Sr. K, pois foi ele a mesma pessoa que me visitara com o pai da paciente, na página 17, quando ele faz referência, e ele era bem jovem e de aparência cativante. A repugnância que Dora sentiu naquela ocasião não se tornou um sintoma permanente e mesmo na época do tratamento ele esteve apenas potencialmente presente. Ela se alimentava mal e confessou possuir certa aversão pelos alimentos. Por outro lado, a cena deixara outra consequência sob a forma de uma alucinação sensorial, que ocorria de tempos em tempos e chegou mesmo a verificar-se enquanto ela me contava sua história. Olhem bem, declarou ela que podia sentir na parte superior de seu corpo a pressão do abraço do Herká, segundo certas regras da formação do sintoma que vinha conhecer, e ao mesmo tempo levando em conta algumas outras peculiaridades da paciente que de outra forma eram inexplicáveis, tais como sua aversão a passar por qualquer homem que ela visse em conversa animada ou terna com uma mulher. Formei em minha mente a seguinte reconstrução da cena. Ele, Freud, formou. Acredito que durante o abraço apaixonado do homem, ela sentiu não só o beijo em seus lábios, como também a pressão de seu pênis ereto contra seu corpo. Esta percepção foi revoltante para ela. Tal percepção foi dissipada de sua memória, reprimida e substituída pela sensação inocente da pressão sobre seu tórax, que, por sua vez, retirou a excessiva intensidade de sua fonte recalcada. Uma vez mais, portanto, vemos um deslocamento da parte inferior, lá de baixo, para a superior do corpo. Onde ela sentiu o pênis, ela deixou de sentir. E aí ele faz uma nota. A ocorrência de deslocamentos dessa espécie não foi pressuposta para o fim desta explicação simples. O pressuposto provou-se indispensável para a explicação de uma grande classe de sintomas. Conferir adiante na página 80. Desde o tratamento de Dora, encontrei outro caso com medo causado por um abraço, desta feita sem beijo. Foi o caso de uma jovem que fora extremamente dedicada ao homem com quem estava comprometida, mas que começara repentinamente a sentir frieza para com ele, acompanhada de grave depressão,
e por isso procurou-me para tratamento. Não houve dificuldade em remontar o medo a uma ereção do pênis, que ela percebera, mas repudiara em sua consciência. Continua ele, por outro lado, a amostra compulsiva de comportamento que mencionei foi formada como se oriunda da lembrança indeformada da cena. Ela não gostava de passar por qualquer homem que ela julgasse estar em estado de excitação sexual, porque queria evitar ver pela segunda vez o sinal somático que acompanhava esse estado. Gente, nós estamos na 7ª parte do caso, né, que eu estou dividindo em partes. Vejam bem, se o Lacan, em 1953, vai para o discurso de Roma lá, apresentar a função e campo da fala da linguagem psicanálise, levando a instituição que ele tinha acabado de formar, para tentar botar essa instituição na Associação Internacional de Psicanálise. E trabalha com os casos Dora e Hans, antes passamos pelo Homem dos Lobos também. Enfim, ele está trabalhando com o trabalho do Freud, malhando ali em cima do psiquismo. Se Lacan não está excluindo a importância desta leitura, por que nós vamos excluir se nós nos dizemos lacanianos? Ora, diacho, o homem tinha 53 anos, 52. Ele sabia já muita coisa, porque já tinha lido até o projeto. Ele já sabia que isso aqui, depois Lacan, em 1914, vai fazer assim, assim. Como que nem o editor aqui está falando? Em 1920 vai fazer assim, assado. Mas por que Lacan faz questão de retomar os pontos básicos desse nascedouro da psicanálise? Eu acho bom que a gente também retome, tá? Bom, a gente termina aqui a 7ª parte. De novo, Freud faz um pequeno espaço, a gente vai fazer também e vai entrar na 8ª parte.